Quando você resolveu dar esse passo importante, mirar aí para essa cultura de alta performance, como é que era a clareza da sua equipe em relação às entregas? Você acha que eles tinham essa visibilidade, que esse processo apoiou? Como é que foi isso? Bem, vamos lá. Eu acho que para responder essa pergunta, a melhor parte vai ser eu projetar a situação como era antes e como é hoje, Legal. né? Sempre colocando aí uma categoria que a gente sempre está em constante evolução. Mas antigamente a gente tinha uma visão até por já estar operando na região há um tempo, a gente já tinha uma questão de custo global, já conhecia os preços. Quando a gente entrou num novo mercado, a gente viu a gente viu novos desafios. Como a gente estava muito tempo já no mercado, a gente já sabia quais eram, vamos colocar, eu vou falar de obra, eu vou falar de custo, tá? Quais eram os custos inerentes à obra, o que, que era cada coisa que estava dentro do mercado, o que não estava, por já estar operando ali, indo criando conhecimento, e essa era o norte da equipe. À medida que a gente entrou num novo mercado, que é até o mercado de Santa Catarina, a gente se deparou com muita coisa nova, e aí a gente começou a pensar, pô, eu vou ter então que para o mercado de Santa Catarina, ele é bem aquecido, então para eu competir com outras empresas, eu vou ter que me adequar, eu vou ter que passar um aperto, entrar no escuro, fazer uma coisa de aventureiro, que nunca foi a política da empresa, sempre um passo bem pensado, para poder conhecer esse mercado. Foi aí que a gente pensou também, pô, precisamos melhorar, precisamos criar o quê? Precisamos criar índices, precisamos criar indicadores, e para a gente poder, independente do mercado que a gente está, a gente só precisar quantificar preço. Então, antes da metodologia, a gente não tinha um norte efetivo, tipo assim, pô, eu vou ter uma organização, vou ter um planejamento, e nesse planejamento ele vai ter, claro, um preço, mas eu não conseguia fazer, no primeiro momento, uma curva ABC, por exemplo, é uma coisa muito simples. Mas não tinha com clareza uma curva ABC, porque não tinha ferramenta, a gente não operava tanto com o Ink, não operava também com o Cienge, então, assim, a gente tinha uma coisa, só que assim, é tudo suscetível a falhas, né? Às vezes trabalhava do método convencional, é muito suscetível a falhas, às vezes não lança uma coisa direito, não lança, você já cria ali uma falsa impressão. Como também, se você tivesse o sistema e não tiver essa questão da metodologia, você pode colocar, mas o sistema ele tem já fatores que travam, isso já ajuda muito nisso. Então a gente não tinha um norte para os indicadores de IDP, IDC, que é tempo, prazo, a parte de custo e a parte de saving, que você tá conseguindo realizar abaixo do que você estava projetando. Então a equipe, por exemplo, a parte de suprimentos, ela não tinha, por exemplo, eu estou comprando prego, mas eu não tenho um norte claro de quanto que eu prego, quanto que eu tenho que fazer a mais. Isso é um exemplo bem categórico, tá? Depois que a gente começou a trabalhar essa metodologia, a gente vem trabalhando o quê? A gente vem trabalhando na parte de criar um norte, tipo assim, vou fazer o planejamento, vou fazer o orçamento, vou fazer tudo em suas devidas fases, mas eu não posso demorar tanto tempo. Eu tenho coisas para realizar hoje e mais essas demandas de orçamento, planejamento. Então, tudo isso é uma gestão de tempo. E o Wink vem justamente operando dentro disso, e muito mais além do que eu estou comentando, mas para responder essa pergunta, eu coloco só que hoje a gente consegue ter um norte em todos os setores do que a gente precisa, o que a gente quer realizar. Todos os setores, eles se autoconversam, então é uma coisa muito interativa. Então, a falha de comunicação, que é um dos principais fatores que dá problema, os principais erros, é por falta de comunicação, porque um falou uma coisa que você esqueceu de entregar para outro e assim vai, porque o dia é corrida, as coisas são corridas, e você acaba sofrendo. Então, dentro disso eu consigo colocar. A gente tem um norte muito claro, a gente consegue operar, a gente consegue ver quais são as atividades que a gente passou há um tempo, porque, né, com a volatilidade, você tem milhões de coisas e às vezes ficar anotando, as coisas vão passando e você realmente não tem um verdadeiro panorama geral do quanto tempo passou para aquela atividade ser realizada. Você só sabe quanto tempo é, mais ou menos, e se você não tiver isso salvo, não tiver uma organização pessoal muito boa, você não vai conseguir colocar, vamos colocar assim, quantificar esse atraso. Então, a principal coisa que eu posso falar da metodologia é o que? A gente conseguir quantificar se a gente está
quantificar valores, vamos colocar dessa forma. Ah, o que você quer dizer com quantificar valores? Quantificar prazo, quantificar preço, quantificar efetivamente um histórico, manter um histórico, que é o mais importante, porque com histórico, com isso a gente consegue olhar para trás e falar, pô, eu já sei como é que eu fui, mas como é que eu quero ser. Então, acho que antes da gente começar a olhar para frente, a gente tem que olhar para trás e analisar. Então, é muito daquilo que eu falei no começo. Você vem com uma análise de si mesmo na empresa, como você opera, e isso vai te dando novos insights de coisas que você precisa melhorar, coisas que, pô, isso aqui passou realmente batido, eu preciso melhorar nisso. Então, você já sempre tem um trabalho de você estar se fiscalizando, vou colocar dessa forma. Então, a principal questão é essa. A gente conseguir quantificar, a gente tem um norte. Tudo isso agregou muito após a coisa. E, em resposta, a minha equipe tinha uma noção, mas era questão de estar adequada ao mercado já daqui. E para a gente operar em diversos lugares, a gente precisava ter essa mudança, ter esse diferencial, até para a gente trabalhar de uma forma mais ordenada, melhorar muito no que a gente já entregou e o que a gente vai entregar. Entendeu?